1 Crônicas, capítulo 6. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Versículo 48. Os levitas foram escolhidos por Deus para dirigirem todo o serviço do santuário, inclusive o serviço musical. Davi, além de um grande guerreiro e rei, era um músico talentoso e escreveu a maior parte dos salmos, que era o inário do povo de Israel. Ele mesmo quem escolheu os cantores levitas. Mas por que Deus escolheu justamente a tribo de Levi para um encargo tão importante? Após o episódio em que o povo de Israel adorou um bezerro de ouro no deserto, enquanto Moisés recebia de Deus as tábuas da lei, Êxodo capítulo 32, ao Moisés notar que o povo estava desenfreado, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: "Quem é do Senhor, venha até mim." Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Êxodo capítulo 32, versículo 26. Deus honrou a atitude daquela tribo que decidiu permanecer fiel a ele. Os levitas, portanto, receberam a responsabilidade de cuidar da casa do Senhor e de tudo o que se referisse à sua liturgia. Eles representavam o templo e deveriam ser guardadores da glória de Deus, a Shequinah. Os filhos de Levi, no entanto, não herdariam a terra, como bem foi profetizado na bênção de Jacó. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Gênesis capítulo 49, versículo 7. Levi e Simeão foram extremamente violentos, assassinando todos os homens de uma cidade por causa de sua irmã Diná. Gênesis capítulo 34, versículos 25 ao 31. O fato de terem ficado de fora da herança confirma as palavras de Cristo quanto aos que hão de herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Toda a administração do templo estava aos cuidados desta tribo sem terra, cujas obras deveriam estar de acordo com a fé que proferiam ter. Interessante que Jesus utilizou um levita e um sacerdote ao proferir uma de suas parábolas. Ao ser questionado acerca de quem era o nosso próximo, ele contou a seguinte parábola. Um homem foi roubado e gravemente ferido em uma estrada. Caído ao chão, quase morto, seu coração clamava por uma alma piedosa que dele se compadecesse. Com muito esforço, abriu os olhos e, vendo aproximar-se um sacerdote, pensou: "Estou salvo, certamente este homem de Deus irá me ajudar." Mas o homem de Deus o ignorou e passou bem longe dele. Ele quase não acreditou. Aquele que ministrava as coisas sagradas e que o cumprimentava sempre na igreja fez de conta que não o tinha visto. Tremenda foi a sua decepção. Naquele momento, ele desmaiou de dor. Ao começar a recuperar os seus sentidos, ouviu de longe outros passos e novamente se esforçou para ver quem era. Graças a Deus, ele pensou. É o levita cantor de minha igreja. Ele sim vai me ajudar. E para sua surpresa, ele tomou a mesma atitude do sacerdote. Pronto, e agora? Tudo estava perdido, até que surgiu um samaritano. Quem? Um inimigo? Pois é. Assim que o avistou, prontamente se aproximou, cuidou de suas feridas, o levou a uma hospedaria e pagou para que cuidassem dele até que ele voltasse. Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 37. Os levitas lidavam com coisas santas, mas acima de tudo, com o Santo de Israel. Deus deveria ser o primeiro e o último em suas vidas. Sendo assim, deveriam compreender como ninguém o seu amor e a sua misericórdia. Mas com o passar do tempo, tornaram-se os que menos conheciam o real caráter de Deus. Todos corremos o mesmo risco. Vamos à igreja, trabalhamos na igreja, derramamos lágrimas pela causa, damos o suor pelas obras, mas esquecemos do principal, manter um relacionamento diário com o dono da casa. O nome já diz tudo, casa de Deus. Ora,
Se a casa é de Deus, Ele deve estar no controle de todas as coisas, inclusive e principalmente do nosso coração. Um verdadeiro adorador do Senhor não é aquele que canta melhor ou que tem uma oratória que arrasta multidões. O verdadeiro adorador do Deus vivo é aquele que procura viver como Cristo viveu. Cristo não se preocupava em agradar pessoas, ele veio para salvar pessoas. Essa é a maior confusão que fazemos. Queremos mais agradar do que ser usados para salvar. Aquele sacerdote e aquele levita da estrada pensaram em todos os contratempos que lhes causariam cuidar daquele ferido. O bom samaritano pensou que não poderia deixar aquele homem morrer se ele tinha nas mãos o poder de fazer algo por ele. Pois aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago capítulo 4, versículo 17. Compreendem, meus irmãos? Precisamos despertar para a mesma atitude daquele verdadeiro servo de Cristo, nos preocupar menos com as más línguas e mais com os que perecem pelas estradas deste mundo. Esta obra não é mais conferida apenas aos levitas, mas a todos os que aceitam o sacrifício de Cristo Jesus, porque a partir do momento em que aceitamos este amor inigualável, torna-se impossível não querer compartilhá-lo. Somos obreiros do Mestre, e esta obra deve ser iniciada em nosso coração, aperfeiçoada na igreja e praticada por todo mundo. Portanto, mãos à obra, servos do Deus Altíssimo. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, bons samaritanos. Rosana Garcia Barros.